Olá, terceiro ano. Hoje estamos aqui para mais uma aula da disciplina de ciências. Hoje é dia 8 de outubro, tá? E nós já estamos dando continuidade nessa unidade foca, né? O livro traz conteúdos sobre os animais. Então, ó, vocês vão pegar o livro, ó, e a gente vai começar fazendo a correção da atividade que foi deixada para que vocês fizessem em casa, certo? Essa atividade, como nós estamos falando sobre os animais, nós vimos muitas coisas, não foi até agora, sobre os animais. Nós vimos os animais vertebrados, invertebrados, né? Nós falamos bastante coisa. E nós começamos, na aula de ontem, a estudar sobre os invertebrados. Nós vimos que os animais invertebrados, eles não possuem ossos, nem possuem coluna vertebral. Os insetos, né? São o único grupo dos invertebrados que são capazes de voar, né? Nós vimos também que tem milhares de invertebrados no planeta, diferente do que muitas pessoas pensam, muitas pessoas acham que existe apenas um tipo de invertebrado, certo? No planeta, ou poucos invertebrados, mas existem, ó, milhares. Se a gente for nas matas, encontramos invertebrados embaixo do solo, invertebrados que vivem embaixo de pedras. Então, tem vários locais que nós podemos encontrar esses animais invertebrados, né? Muitas pessoas acham que... E nós vimos alguns grupos, né, dos invertebrados, como, por exemplo, os anelídeos, que são aqueles animais que possuem o corpo, né, em formato de anéis, formados por anéis. Nós vimos os artrópodes, que são animais, né, que tem característica, né, ele tem o exoesqueleto, que nós vimos que é um esqueleto diferenciado, que fica fora do corpo dele, não é um esqueleto igual ao nosso. O nosso é o quê? Tem ossos. Esses daí dos invertebrados não tem ossos, certo? É um outro material. Pode ser um esqueleto de calcário. Vimos também os cnidários, que são invertebrados aquáticos. Como nós temos aí o exemplo da água-viva, né? A água-viva nós devemos ter bastante cuidado, porque se ela tocar a nossa pele, ela queima. Os moluscos, e como o nome já está dizendo, animais de corpo mole. Moluscos, corpo mole. Os equinodermos, né, que também tem o significado, é que é pele com espinhos, certo? Então, nós vimos também que tem alguns invertebrados que são usados na nossa alimentação, como siri, temos a lagosta, caranguejos, são invertebrados e são pratos que as pessoas apreciam bastante, né? Então, ó, a página 139 tem sido a atividade de casa da aula passada, né, no caso de ontem. Página 138 ficou para fazermos, após o vídeo, né, atividade de casa. Complete o texto com as palavras abaixo: coluna, mosquito, insetos, lula, água e invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles que não têm coluna vertebral, como o mosquito, a borboleta e a joaninha, que compõem o grupo dos insetos. Lembrando que é o único grupo dos invertebrados que os animais voam. São o grupo dos insetos. Temos vários insetos, né? Os insetos têm asas, temos muitos insetos, certo? Há também animais invertebrados que vivem na água, como o polvo, o camarão e a lula,
certo? Então, ó, correção do primeiro está aí. O segundo tem assim: qual é a principal diferença entre um animal vertebrado e um animal invertebrado? Os vertebrados possuem ossos e coluna vertebral e os invertebrados não possuem. Os invertebrados, eles nem têm ossos, nem têm coluna vertebral. Então, essa é a principal diferença, certo? Entre eles. Tem outros aspectos também, né? Se os animais, os invertebrados, eles não têm um corpo tão resistente quanto os vertebrados, né? Os vertebrados, eles têm ossos, eles têm uma estrutura no corpo diferente dos invertebrados. E o terceiro tinha assim: os animais ilustrados abaixo servem para nossa alimentação e são invertebrados. Escreva o nome deles. Esse primeiro aí é o quê? É o siri, certo? E o outro é o polvo. Esse aí que é cheio de patas, né? Cheio de pernas, né? O polvo, certo? Então, ó, está aí. Aí agora tem uma charada bem rápida para vocês sobre os invertebrados. Vivo em colmeias e produzo mel. Muito fácil, né? Quem é a abelha, certo? Olha a outra aí, ó. Vivo em jardins e levo uma concha nas costas. Quem será? Ele vive no jardim, ele tem o corpo dele também é mole, ele leva uma concha, é quem? O caracol, certo? Alguns jardins têm bastante, por sinal, desses caracóis. Vivo no mar e possuo tentáculos. Quem será? Tem aí um animal que a gente viu ainda agora, o desenho dele. Ele tem um monte de pernas. E nessas pernas eles têm esses tentáculos. Que animal é esse? O polvo. E agora? Fico alojado na cabeça das crianças. Não são todas as crianças que têm não, tá, gente? Mas na infância é mais comum as pessoas terem esse problema, esse bichinho é quem? Piolho. Construo uma teia e vivo nela. Muito fácil. Quem é? A aranha, certo? Então, a gente agora vai ver, hoje, os invertebrados, né? Nós vamos ver hoje alguns vertebrados e alguns invertebrados que são úteis para o ser humano. Então, o título de hoje é a importância dos animais para o ser humano. Então, nós vamos ver, certo, que os animais têm utilidade, várias utilidades. E aí, o primeiro slide tem assim, ó: os animais úteis são aqueles usados pelo homem para realizar trabalhos ou para nos fornecer alimentos e outros produtos. Do boi, obtemos a carne, o couro, os ossos e o chifre. A pata e a galinha nos dão a carne e os ovos, certo? Então, são algumas das utilidades desses animais, mas nós vamos ver que existem muito mais utilidades do que nós estamos pensando. Os animais, eles têm várias utilidades. Claro, tem alguns animais que são nocivos para nós, né, e para outros animais também, mas também existem aqueles animais que são bastante úteis, certo? Então, tem várias utilidades dos animais, certo? Algumas das utilidades. Tem animais que podem servir como transportes, como é o caso do cavalo. É muito comum nós vermos uma pessoa usando o cavalo como meio de transporte.
Tem alguns animais também que puxam carroças, né? Como tem burros, tem bois, né? Então, são animais que são úteis no transporte. Nos alimentos, tem animais que fazem parte da nossa alimentação, como, por exemplo, peixe, galinha e outros animais. E, além disso, esses animais, eles também podem oferecer produtos para a nossa alimentação. Por exemplo, a vaca, ela fornece o leite, a galinha fornece os ovos, fornece a carne também, o porco fornece carne também para a nossa alimentação. Tem alguns animais que podem servir como companhia, como, por exemplo, aqueles animais que nós temos em casa, né? O gato, o cachorro, são animais domésticos, são animais, né, que nós podemos ter e servem de companhia. E, inclusive, hoje em dia, está até já muitas pessoas estão estudando sobre isso, porque muitas pessoas, foi comprovado que muitas pessoas sofreram depressões porque tinham um cachorro. Muitas crianças desenvolvem também porque tem um cachorro em casa, porque tem um animal que gosta bastante. E alguns também são utilizados no trabalho, né? Como, por exemplo, tem pessoas que, numa fazenda, por exemplo, os animais eles são muito usados para o trabalho, né? Aqueles animais que puxam carroças. Aqui na cidade nós também vemos. Agora, se nós formos para áreas de fazendas, vai ser bem mais fácil a gente encontrar. E agora nós vamos falar sobre o boi. O boi, ele fornece carne para nós, mas não é só a carne do boi que é usada, não. Na nossa alimentação, nós usamos a carne, mas os ossos e os chifres são usados como adornos, né, que são os enfeites, e na fabricação de pentes e botões. Pentes que nós usamos no nosso cabelo. Botões que usamos em nossas roupas. Também são feitos com os chifres do boi. O couro, que é usado para fazer bolsas, sapatos, cintos, carteiras, jaquetas. Então, tudo aquilo que a gente usa que é de couro, veio também de um animal. Se eu digo assim, eu tenho uma bolsa de couro, eu tenho um cinto de couro, eu tenho um sapato de couro, veio de um animal, certo? A abelha, ela tem o seu lado ruim. Qual é o lado ruim da abelha? Uma picada de abelha dói tanto, 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 que a gente às vezes não consegue nem imaginar, né? Porque ela pica, o ferrão fica na pele, dói bastante, e geralmente elas atacam em grupo. Se você for mexer no enxame delas, né, que é o conjunto das abelhas, então você vai ver que elas atacam em grupo. E dói bastante. Inclusive, já teve gente que já morreu porque foi atacado por várias abelhas, né? Porque, imagine, né? Ela fornece mel, fornece a cera. O mel, ele é utilizado, né? Muitas pessoas usam como alimento também. Quando as pessoas estão gripadas, tem pessoas que tomam mel com limão, ou então colocam mel em algum outro alimento. Mas o mel, ele e a cera também vem sendo usado em produtos como cosméticos, como shampoos, hidratantes, e assim vai, e assim vão acontecendo, né, esses produtos eles vão aumentando. Então tem hidratante hoje em dia com mel e cera, tem shampoo, tem condicionador, tem várias coisas hoje, até uns produtos, umas pomadas capilares, na pomada de cabelo, né? Então as pessoas usam também. Então é usada em vários locais também. Peixe. Peixe, muita gente acha que a utilidade do peixe é só na alimentação, ou aquele peixinho de aquário que a gente tem em casa. Meu aquário é tão bonito, vou ter uns peixinhos para enfeitar. Os peixes, eles têm várias utilidades. Eu posso ter um peixe também para enfeitar, né? Na minha casa, um peixe no aquário. Mas o peixe, ele também é usado na alimentação.
a carne do peixe, né? O peixe, a gente sabe que é um alimento, inclusive, muito rico, né, em proteínas, é um alimento forte. E o couro e as escamas do peixe são utilizados também para fazer bolsas e sapatos. Bolsas e sapatos também. O óleo, as barbatanas e a cartilagem do tubarão são usadas para uso medicinal. Hoje em dia nós temos pomadas para dores que são feitas com óleo de peixe. Tem remédios também que tem óleo de peixe, remédios que a pessoa toma, que a pessoa pode tomar mesmo também. Então, quando a gente fala assim, uso medicinal, é que são utilizados em remédios. O cavalo, ele é um animal muito usado na prática de esportes e como meio de transporte também. As pessoas tem umas corridas que são feitas com cavalos, né? E é bem interessante, né? Porque eles fazem as apostas, qual cavalo vai ganhar, qual cavalo vai perder, então tem todo aquele processo, né? Eles fazem disputas também com os cavalos, certo? E, ó, veja só, os primeiros seres humanos, lá, né? Eles se alimentavam da caça e da pesca. Eles pegavam os animais, caçavam esses animais, pescavam os animais também, para poderem se alimentar. Nós também já vimos que os índios também tinham essa prática, né? Viviam da caça e da pesca também, certo? Aí, veja só. A gente agora vai fazer, né? Tem aí a galinha também, a gente já ia esquecendo de falar da galinha. A galinha fornece carne, a galinha fornece ovos e as penas das galinhas também são aproveitadas como as de outras aves também. São aproveitadas para enfeites, aquelas fantasias que as pessoas veem no carnaval, aquelas penas foram retiradas das aves para poder fazer toda aquela, né? Então, a gente tem aí o porco também. O porco, dele nós utilizamos a carne e a gordura para produzir salsicha, presunto, salame, né? Aquelas linguiças, aquelas partes de churrasco, né? Que as pessoas gostam tanto de fazer. Então, ó, o porquinho é um bichinho muito bonitinho, na carinha dele, tá aí tudinho, mas a carne dele é usada para como alimento e para produzir outros alimentos, né? Como salsichas, linguiças, presuntos, certo? Então, e quando a gente estudou na semana passada sobre a primavera, a gente relembrou que era polinização. Polinização é o quê? São os animais, algumas aves, alguns insetos, eles vão, ó, de flor em flor para depositar os grãos de pólen nas flores e assim eles ajudam as plantas a se reproduzirem, certo? Então, que animais são esses que ajudam na reprodução da flor? Os pássaros, borboletas, morcegos e outros ajudam as plantas a se reproduzirem. Nós temos aí na imagem também as abelhas, também são importantíssimas. Então, se você vê uma abelha numa flor, jamais mexa nela, tá certo? Mesmo que ela esteja lá, você passe e ache bonitinho, não mexa, porque uma picada de abelha dói muito. Dói demais até. Então, você deixe ela lá, fazendo o trabalho dela, certo? Não mexa nas abelhas, por favor, que é um bem que vocês fazem a vocês mesmos, certo?
Então, veja só, até nisso os animais são úteis. Então, se a gente for falar em geral, os animais são úteis como transportes, para reproduzir as plantas, são úteis na alimentação, são úteis como companhia. Né? Quem é que não gosta de ter um animalzinho em casa? Tem um animalzinho para brincar, vocês que são crianças, né? Tem um cachorrinho para brincar, tem um gatinho para brincar. Tem pessoas que moram sozinhas, então elas precisam ter um animal para fazer companhia, um passarinho para cantar. Quem é que não gosta? Né? Sementes. Tem alguns animais que eles, quando vão se alimentar, eles vão comer uma fruta, eles derrubam as sementes nos locais. Então, isso aí faz com que sejam novas espécies dessa planta que eles derrubaram a semente, elas possam nascer. É por isso que muitas vezes nasce alguma planta na nossa casa, né, no nosso jardim, e a gente diz assim, oxente, essa planta nasceu aqui, não sei como, eu não plantei, algum pássaro passou, derrubou a semente no seu jardim, e essa planta, ela se desenvolveu, certo? Então, tem alguns pássaros que derrubam essas sementes. Os morcegos, à noite, né, os morcegos à noite, eles gostam de comer as frutas das árvores também, então eles terminam derrubando. E macacos se alimentam e soltam as sementes que ajudam a gerar novas plantas. Isso numa floresta, principalmente, é importantíssimo, porque é por isso que a floresta, né, sempre tem uma diversidade de plantas, porque tem muitos pássaros, então e outros animais também, né, eles comem as frutas e derrubam as sementes. E assim vão nascendo outras árvores, né, outras espécies de plantas. E nós temos também os animais insetívoros. Eu até costumo dizer que esses animais são nossos amigos. Eles controlam a população de insetos. Eles controlam a quantidade de insetos no planeta. Se a gente acha que já existe muita barata, muita formiga, muita muriçoca, é porque a gente não conheceu o planeta sem esses animais. Sem a lagartixa, sem o sapo, que eles se alimentam dos insetos, então eles controlam, né, esse crescimento dessa população aí. E os insetos, nós sabemos que os insetos, eles destroem as plantas e transmitem doenças, certo? Então, é bom, né, que esses animais aí exterminem mesmo, se alimentem mesmo desses animais, porque se não existissem esses animais, se a gente já corre o risco de ter doença, né, doenças por causa desses insetos, o risco seria muito maior, certo? Então, agora, nós vamos colocar na página 142, certo? A atividade de classe tem assim: relacione a segunda coluna com a primeira, indicamos o que aproveitamos de cada animal. Letra A, boi. B, vaca. C, galinha. D, abelha. E, porco. Carne e gordura. Nós aproveitamos a carne e a gordura de qual animal? Do porco. Então, letra E no primeiro quadrinho. Carne, couro e chifres. De quem é que a gente aproveita a carne, o couro e os chifres? Do boi. Então, ó, letra A na segunda frase, né, no segundo quadrinho. Carne, ovos e penas. De quem é que a gente aproveita? Da galinha. Então, terceiro quadrinho, letra C. Mel e cera. Quem é que nos fornece mel e cera? A abelha. Então, letra D, abelha.
Leite, carne e couro. Tá muito fácil, né? Leite, carne e couro. Quem oferece é a vaca. Letra B. Então, ó, ordem é A, C, D, B, certo? O segundo quesito, nós temos aí, complete a frase corretamente, né? Nós temos, na verdade, aí um mini texto, né? Então, tem assim, humano, alimentos, animais, transporte. Os, qual é a palavra que se encaixa aí? Os animais têm grande importância para o ser. Qual é a palavra que se encaixa aí depois de ser? Humano. Pois ajudam no trabalho, fornecem o quê? Alimentos, servem de meio de transporte, servem de companhia e etc. Certo? Então, ó, lendo o texto completo, os animais têm grande importância para o ser humano, pois ajudam no trabalho, fornecem alimentos, servem de meio de transporte, servem de companhia e etc. Terceiro, observe as imagens e escreva qual é o benefício que os animais abaixo estão realizando. Na primeira imagem, nós temos aí o sapo. E nós vimos que o sapo ele controla a quantidade de quê? A quantidade de insetos. Então, você vai escrever no sapo controle de insetos. Ou controla os insetos, tanto faz, tá? A segunda imagem, nós temos uma abelha aí na flor. O que é que ela está fazendo? Polinização das flores. Aí você vai escrever polinização das flores, certo? E a terceira imagem, o passarinho está se alimentando de uma fruta, né, aí. Então, é o quê? Dispersão de sementes. Olha aí, olha a correção. O sapinho, controle de insetos. A abelha, polinização das flores. E o pássaro, dispersão de sementes. Certo? Então, está aí a correção. Ó, na atividade de casa, a página 143 está muito fácil. Olha só. Dê um exemplo ilustrando o que se pede. Letra A. Animal usado como meio de transporte. Você pode desenhar um cavalo, um boi, certo? Letra B. Animal que fornece ovos e carne. Você pode desenhar uma galinha, né? Letra C. Animal cuja cartilagem é usada para remédio. Aquele animal aquático, quem foi que a gente viu? Você desenha ele. Animal de que podemos aproveitar o mel e a cera. Muito fácil também, né não? Então você desenha. Quinto, pesquise e descubra em que as indústrias transformam os produtos
que os animais abaixo fornecem. Da vaca, o leite. O leite a gente pode fazer o que do leite? Nós podemos ter manteiga, iogurte, queijo, tem várias coisas, né, que nós podemos. Da abelha, a cera. O mel, nós vimos que o mel ele é utilizado como alimento mesmo, e as pessoas usam como shampoo, em cosméticos, né, em shampoos, em hidratantes. Do porco, a carne. A carne é usada para produzir o quê? Que nós até falamos. A gordura do porco é utilizada para quê? Então, é uma pesquisa. Alguns, eu sei que nós já sabemos, mas vocês façam. Na próxima aula a gente corrige, tá certo? Então, já que a nossa próxima aula agora, a minha com vocês, é depois do Dia das Crianças, eu desejo a vocês um feliz Dia das Crianças, que vocês sejam lembrados o ano todo, não apenas nessa data, claro. Se divirtam bastante, brinquem, mas não esqueçam as recomendações, né? Usem máscara, lavem as mãos, usem álcool, que a Covid ainda, infelizmente ainda não acabou não, tá certo? Então, ó, beijo para vocês e até a nossa próxima aula.